Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela diz respeito ao código de 73 ainda, tá? Dispositivos que têm seu paralelo no código atual, nós vamos ver isso, mas era uma discussão quanto a sentença arbitral executada em juízo, quando a parte pede o pagamento parcelado do débito, se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ou não. É isso que nós vamos enfrentar aqui. Então, trata-se do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial 920.284 de São Paulo. Aginte no ED, no ARESP 920284 de São Paulo. Como já é de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem, que justifica o contorno de atuação do STJ nessa hipótese? Nós tivemos um procedimento arbitral que tramitou no CAC, Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde foi proferida uma sentença arbitral, ainda na vigência do Código de 73, determinando que uma sociedade empresária pagasse a outra lá a quantia de R$400 mil. Não houve o pagamento voluntário por parte do devedor e foi necessário, portanto, o ajuizamento de um cumprimento de sentença para fins de execução da sentença arbitral. Nos idos do Código de 73, o juiz determinava a citação do executado na fase de cumprimento de sentença e já arbitrava desde logo, quando da distribuição do despacho preliminar da petição inicial, os honorários que o executado deveria pagar na fase de cumprimento ao advogado do exequente, e ele arbitrou, no caso concreto, esses honorários em 10%. A executada depositou 30% do valor do crédito exequendo e pediu o parcelamento do saldo remanescente em até 6 prestações. Eu vou lhes indicar os dispositivos que incidem. E aí, ao final do período do parcelamento, ela cumpriu todo o crédito exequendo, satisfez os R$400 mil que ela tinha sido condenada pela sentença arbitral. Os R$400 mil estavam acrescidos de juros e correção monetária, as custas judiciais, mas ela deixou de pagar os honorários advocatícios do advogado, sob o argumento de que não seriam devidos, porque o pagamento se deu de um modo voluntário. Ela teria pago de modo voluntário. O que eu separei aqui quanto à disposição normativa para conversar com os senhores, sempre fazendo esse parâmetro entre o Código passado e o Código atual. No Código de 73, a sentença arbitral era título executivo judicial pela redação do artigo 475, letra N, inciso 4º, como está destacado aí para os senhores. No Código atual, a sentença arbitral também é um título executivo judicial, mas o fundamento é o artigo 515, inciso 7º, do Código de 2015. A sentença arbitral deu início a um cumprimento de sentença e o executado realizou o pagamento de modo parcelado. Não foi isso que nós vimos? Pois bem, essa era a previsão do artigo 745, letra A, do Código de 73. No Código atual, isso está representado no artigo 916 do Código de 2015. E aí, o que nós temos aqui como controvérsia? O próprio artigo 745-A do Código de 73 afirmava expressamente que o valor em execução para fins de parcelamento deveria incluir os honorários de advogado. Quer ver? No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, está aí, poderá o executado requerer, seja admitido, pagar o restante em até 6 prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. No Código de 73, esse artigo 745-A,
estava incluído na parte do Código que tratava da execução por título extrajudicial. E a sua aplicação no cumprimento de sentença se deu por analogia. Só que não há como o exequente discutir isso à época, tá, senhores? Porque atualmente isso não terá muita relevância para os senhores, porque o 916 do Código atual prevê, o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Mas não havia essa previsão no Código de 73, esse aqui é o Código atual, e esse é o Código de 73. Não havia essa restrição apenas ao processo de execução autônomo, né? Então, aplicou-se lá por analogia, e não tem como o exequente alegar que essas custas e honorários que o dispositivo faz menção seria conta fácil de conhecimento, porque o 745A estava justamente previsto no capítulo que versa sobre a execução por título extrajudicial. Então, são custas e honorários na fase executiva autônoma. Então, são próprios da execução. E aí, o que o STJ afirmou para já bastaria o fato de ter previsão expressa na lei da necessidade de depositar o valor dos honorários sucumbenciais. Mas esse argumento também de que houve o pagamento voluntário não deve prosperar, porque nos idos do Código de 73 e ao mesmo raciocínio no Código atual, entende-se como pagamento voluntário aquele que se dá nos 15 dias iniciais após a intimação, após a cientificação por parte do executado. Então, o 475J do Código de 73 previa o prazo para pagamento voluntário de 15 dias após a intimação. Então, para que o devedor, no cumprimento de sentença, não venha a ser responsabilizado, não tenha que arcar com as verbas de honorários advocatícios sucumbenciais, ele precisa realizar o pagamento integral nesse prazo de 15 dias. Se o pagamento não é integral e solicita-se o parcelamento, não se pode enquadrar isso como pagamento voluntário, ok? Então, vai ter que pagar honorários advocatícios sucumbenciais, sim. Foi a conclusão que se chegou nesse julgado, aginte no ED, no ARESP 920-284, que eu digo para os senhores, aspas. Na vigência do antigo Código de Processo Civil, os honorários na fase de cumprimento de sentença eram fixados no recebimento da inicial, sendo devidos desde o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário, inclusive na hipótese de parcelamento previsto no artigo 745, letra A, do CPC de 73. Ok? Então, isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.